Bom dia, oitavo ano. Mais uma semana se iniciando, estamos dando início a mais uma aula. Hoje, que é segunda-feira, 16 de agosto de 2021, eu sou o professor Eugênio e sejam bem-vindos a mais uma aula de História. A nossa aula de hoje é a segunda aula sobre a independência dos Estados Unidos. Na aula anterior, nós vimos um pouco sobre Estado, país e nação e também sobre as 13 colônias. Na nossa aula de hoje, nós vamos ver sobre a escravidão nas 13 colônias e também sobre os conflitos com a Inglaterra. Vamos lá para mais uma aula? Escravidão nas 13 colônias. O trabalho de africanos escravizados foi empregado em diversas colônias inglesas. No entanto, pode-se dizer que essa forma de exploração foi mais importante nas colônias do Sul, onde no século XVIII cerca de 40% da população era escravizada. Os historiadores costumam apontar algumas diferenças entre a vida dos escravizados nas grandes propriedades e nas pequenas propriedades. Uma dessas diferenças era a divisão do trabalho. Nas propriedades rurais menores, os escravizados cumpriam tarefas variadas na lavoura e na casa dos senhores. Já nas grandes fazendas, chamadas de plantations, eles se especializavam em atividades como semear, colher, descascar grãos, produzir rumos e vários outros trabalhos. Outra diferença era a moradia. Nas pequenas propriedades, senhores e cativos podiam habitar a mesma casa. Nas grandes fazendas, os escravizados dormiam em uma construção separada. A alforria, que eu acho que vocês já devem ter ouvido falar, ou a libertação individual de escravos, quase não existiu durante a colonização inglesa, nem após a independência das 13 colônias. Porém, os cativos sempre resistiam à escravidão. As revoltas foram comuns e aconteceram, por exemplo, em Nova York, na Carolina do Sul e também na Virgínia. E só para relembrar, a alforria era a liberdade que se concedia aos escravos naquela época. Conflitos com a Inglaterra. O processo de independência das 13 colônias começou depois da Guerra dos Sete Anos, que ocorreu entre 1756 a 1763. Nessa guerra, ingleses e franceses disputaram territórios na América do Norte, na Índia e em outras partes do mundo. Os ingleses venceram a guerra e anexaram grande parte das colônias francesas na América. Mesmo com a vitória, as finanças inglesas foram abaladas pelos gastos militares. Para compensar esses gastos financeiros, o governo inglês tentou obter maiores lucros com as 13 colônias. Foi então aprovada uma série de leis que exploravam os colonos americanos. Entre essas leis é a que nós vamos ver agora, as leis que exploravam esses colonos. A primeira delas é a Lei do Açúcar, que ocorreu no ano de 1764. A Lei do Açúcar, ela exigia a cobrança de taxas sobre o açúcar, que não viessem das Antilhas inglesas. Além disso, aumentava-se as taxas sobre outros produtos, como o café, seda e vinho, e estabeleciam-se punições para os que não cumprissem as tais regras. A próxima lei era a Lei do Selo, que ocorreu no ano de 1765. Ela determinava a cobrança de uma taxa sobre documentos comerciais, como contratos, jornais, livros e anúncios, que deveriam receber um selo do governo inglês. A próxima lei foi a Lei dos Alojamentos, que aconteceu no ano de 1765. Essa lei, ela exigia que os colonos alojassem e alimentassem as tropas inglesas em território americano.
E também temos a Lei do Chá, que ocorreu no ano de 1773. Ela concedia o monopólio da venda do chá à Companhia Britânica das Índias Orientais. O governo inglês queria impedir a venda de chá pelos comerciantes americanos e obrigá-los a consumir o produto fornecido pela companhia. Reagindo contra essa lei, em dezembro de 1773, aproximadamente 150 colonos se vestiram de indígenas, atacaram 3 navios ingleses no porto de Boston e jogaram o chá no mar. O protesto ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston. E por último, as leis intoleráveis que ocorreram no ano de 1774. Assim chamadas pelos colonos americanos, decretavam uma série de medidas para controlar as revoltas que se espalhavam pelas 13 colônias. Algumas das principais medidas foram fechamento do porto de Boston e punição dos colonos, obrigados a pagar os prejuízos, envio de tropas inglesas para controlar a região de Massachusetts, restrição do direito de reunião dos colonos e julgamento dos rebeldes por tribunais ingleses. O conjunto dessas medidas repressivas tomadas pela Inglaterra teve efeito contrário a que os ingleses esperavam. Ao tentar submeter as 13 colônias a um regime mais rígido, acabou por impulsionar o processo de independência. Bom, gente, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Agora vamos para o WhatsApp fazer nossa atividade do dia.